Você que está aqui nessa noite, o Senhor quer que você entenda um pouco mais acerca do reino dele. Amém. O reino é o reino de Deus, não é o reino do pastor Luciano, não é o reino do pastor Dirceu, não é o reino do Samuel, é o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Não pode ser o meu reino. Agora você diga, não pode ser o meu reino. Não pode ser o meu reino. Eu não posso fazer a minha vontade. Amém, Jesus. Você não pode fazer a tua vontade. É o reino de Deus. Nós somos chamados para servir. Amém, Jesus. Repita assim, eu sou servo. Servo. Agora fala assim para o teu irmão, servo não tem vontade. Não tem vontade. Aleluia. E agora, hein? Glória a Deus. Servo, ele obedece. Amém. Tiago capítulo 4, versículo 13 está escrito: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Esse texto de Tiago capítulo 4, versículo 13 em diante, eu queria que você olhasse para mim, por favor, em nome de Jesus. Amém. Não perca a ministração da palavra, porque quando às vezes você está lendo a palavra, você perde o foco daquilo que está sendo ministrado, a revelação que está sendo enviada, está entendendo? Amém. A hora de ler é depois, por favor. A Bíblia declara aqui nesse texto, Tiago no capítulo 4, versículo 13 em diante. Esse texto o Senhor nos deu domingo passado, nos ensinando que a nossa vida ela passa muito rápido, que é como um vapor que aparece por um pouco e daqui a pouco se desvanece. E eu trouxe o exemplo para você, que quando você faz uma panela de arroz, que você coloca a tampa nela, que ela está fervendo, e aquele vapor, quando você abre, ele aparece rapidamente, e daqui a pouco ele já some. E a nossa vida, ela é bem parecida com isso. O Senhor está trazendo uma comparação, que a nossa vida aparece por um pouco de tempo, e daqui a pouco já não existe mais. E esse texto o Senhor declara para nós que há pessoas, há vidas que se planeja e se projeta, mas o pensamento dele, o pensamento dela é somente a vida aqui na terra. O que projeta, o que planeja é em prol do seu reino, não em prol do reino de Deus. Jesus, quando ele chamou os discípulos, a Bíblia declara que os discípulos deixaram tudo e o seguiram. Lucas capítulo 5, versículo 8 está escrito: E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pelo que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás
pescador de homens. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Repita comigo: deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Nós vivemos hoje dentro de um sistema, e esse sistema ele nos prende, e muitas vezes estamos presos, preste atenção nisso, e não conseguimos executar a obra de Deus ou as coisas para Deus como Ele espera. Vou repetir: nós estamos dentro de um sistema, e esse sistema nos prende, e muitas vezes nos atrapalha de executar a obra de Deus, as coisas para Deus, como Ele espera. Então eu lanço a pergunta para você, e essa pergunta não é só para você, é para mim também, porque Deus já está falando comigo algumas coisas muito profundas em prol do reino dele. E essa pergunta é a seguinte: será que nós realmente entendemos o Evangelho? Será que nós realmente entendemos o que é ter ministério? O que é ser chamado para o serviço? O que é ser chamado para a obra de Deus? Será que nós entendemos isso? Preste atenção. Isso não é só para pastores. Isso não é só para diáconos. Isso não é só para aqueles que dizem que faz parte do presbitério ou cooperadores. Isso é para a igreja. Isso é para você, isso é para mim, isso é para nós. Há pessoas aqui que não entendeu ainda. Há pessoas aqui que não compreendeu ainda o que é o reino de Deus, porque vive no reino dela, e ela fortalece o reino dela com a vontade dela. E muitas vezes a vontade é de conquista de coisas somente nessa terra. Fortalece a vontade e procura meios e pensa nas coisas somente pertinentes a esta vida. Mas eu os declaro através da palavra de Deus, o Senhor ele deixou bem claro para nós que nós não deveríamos pensar nas coisas dessa terra. Ele disse: pensai nas coisas que são de cima. Aleluia. As coisas da terra são passageiras, as de cima são eternas. Somente aqueles que concordam comigo digam glória a Deus. Aleluia. Estamos presos. Não estou dizendo a pecado, presos a um sistema, sendo atrapalhados, deixando todo o embaraço e o pecado. Nós devemos correr na carreira que está proposta. Existem empregos aqui que são verdadeiros embaraços, te trava, te atrapalha. E dependendo da faculdade que você escolhe, é um embaraço que você não imagina. Eu tenho falado para minha esposa, falado com a minha filha, falado assim: puxa vida, eu preciso ensinar os meus filhos. E eu chego para minha filha: filha, você tem que fazer algo que no futuro seja em prol do reino de Deus, em prol das vidas, em prol das pessoas. E vocês que são pais, que são mães, note, os filhos, eles aprendem muito com vocês. Eles até mesmo pegam um pouco de vocês e levam pelo resto da vida. Então você que é pai, você que é mãe, seja um exemplo para os teus filhos. Seja um exemplo. Aleluia. Aleluia. Porque se você se importar com o reino, ele também vai se importar. Se você amar o reino, ele também vai amar. Se você dar a tua vida para Jesus, ele também vai dar. É claro que nós sabemos que tem aqueles que não querem, que são rebeldes. Mas você deve fazer a tua parte. Ele não vai poder olhar e falar para
você que você não foi exemplo, ele não vai poder falar isso. Ele vai falar: meu pai era um pai de oração, era um pai que se preocupava com as pessoas, que se desdobrava em prol do ministério. A minha mãe, uma mãe de oração, vivia nas visitas, fazendo a obra de Deus, ensinando outras pessoas. E se ele se desviar e andar fora do caminho de Deus, ele não vai poder te acusar. Sempre ele vai ter você como uma referência. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como uma pessoa boa, uma pessoa que se importava com o ministério, se importava com o reino de Deus. Amém. Chegou a noite de você propor no teu coração em fazer a vontade de Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. É hora de mudança, irmãos. Amém, Jesus. Aleluia. O Senhor está fazendo uma mudança total nas nossas vidas e Ele quer que você entenda isso. Solte-se dos sistemas que te prendem. A palavra de Deus declara: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Deixaram o que, igreja? Tudo. E o seguiram. Se você quiser anotar, anote Gálatas 2:20. Gálatas 2, versículo 20 está escrito: a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus. Paulo declarou isso, que a vida que ele vivia em prol do reino de Deus. Paulo declarou que a vida que ele vivia em prol do Senhor, de fazer a vontade dele. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 19. Fique tranquilo que não vai ficar só nisso não. Tem uma coisa muito forte aqui ainda. Preste atenção. Mateus 6, 19. Tudo isso eu ministrei um pouquinho na semana passada. Eu quero continuar hoje isso. Aleluia. Porque tem pessoas que acham que pagam preço pelo ministério, acham que faz muito para Deus e não está fazendo nada. E é o reino de Deus, não é o teu reino. Não é o reino do pastor Luciano, é o reino de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 19. O Senhor diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. Diga glória a Deus. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O Senhor, ele compara a riqueza, e ele transcorre nesse texto acerca daqueles que o coração está nisso. Ele considera que a riqueza, essas coisas dessa terra, esse dinheiro, essas coisas, ou até mesmo, por que não dizer, ter fama, sucesso, enriquecimento. O Senhor diz que se o coração estiver nisso, você está dividido. E ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele serve a Deus, ou ele serve a Mamon. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que colocam tudo acima de Deus. A carreira, o dinheiro, coloca tudo acima de Deus. Porque quando você troca a prioridade na sua vida, isso significa que o seu Deus então é isso, não é Ele. Quando você coloca essas coisas na frente de Deus, acima do reino de Deus, acima da vontade de Deus, significa que esse é o seu Deus e não Ele. Amém.
Assim diz o Senhor pela palavra: não podeis servir a dois senhores. Ou você se dedica a um e despreza o outro. Dedicação. Dedicação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. O que você tem dedicado para Ele, coloca na tua balança hoje. O que você tem pesado mais, em prol do seu reino ou em prol do reino de Deus? O que é que tem mais pesado na sua balança? As coisas de Deus, ou as coisas da sua vida, ou as coisas da sua vontade? Você não pode servir a dois senhores. Ou você se dedica a um e despreza o outro. É assim que funciona. Você poderia dar muito mais para Deus, mas você tem dado muito pouco para Ele. Se você pensou que viria aqui nessa noite e veria um culto de qualquer jeito, ou mais um culto como você muitas vezes pensa, você está enganado. Porque Deus está neste lugar, e tudo aquilo que Ele começou na igreja do 7 de setembro, Deus, Ele vai concluir. Aleluia. Pessoas querendo ou não, o Senhor vai cumprir. A nossa visão está errada. Muitas vezes a visão está embaraçada, embaçada, distorcida. E você pensa em conquistar carro. Irmãos, não estou dizendo que nada disso é pecado, mas eu quero dizer que se torna quando você coloca tudo isso acima de Deus. Todos nós queremos conquistar casa, ter carro, ter roupas boas. Mas eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor disse: se nós tivéssemos o que comer e o que vestir, estivéssemos contentes. Comer e o que vestir. Não está falando de roupa de grife. E quando Ele joga nesse exemplo, Ele fala: olha, se você tem o básico, esteja contente, esteja satisfeito. Os discípulos, quando o Senhor comissionava eles, o Senhor falava: não leve bolsa, não leve alforje, não leve nada. Mas a tua preocupação é as coisas daqui. A tua preocupação não tem sido o reino de Deus. A tua preocupação tem sido o teu bem-estar. A tua preocupação tem sido as conquistas que você deseja. Mas eu quero dizer, quando você tem isso, amém, mas quando você tem isso acima das coisas de Deus, misericórdia. Porque o reino de Deus deve prevalecer. Amém. A vontade de Deus deve prevalecer nas nossas vidas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então você faz planos, faz projetos: vou conquistar, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar. Só que aí daqui para amanhã você morre. E digo mais, o amanhã você não tem. Você tem hoje. O ontem você não tem mais, já passou. Você tem hoje. O que você fez hoje para Deus? Nada. O negócio é sério, irmãos. Mais sério do que você pensa. O Senhor me deu uma revelação muito profunda acerca disso. Porque Ele quer que a gente se desprenda. Eu estava falando para minha esposa, eu falei assim: minha vontade é fazer largar tudo já agora. Uma vez eu fiz isso, ela sabe disso, e o preço que nós pagamos foi muito alto. Eu estava trabalhando em uma outra empresa. Eu fui chamado para ficar só no ministério. Eu saí para ganhar menos da metade do que eu ganhava para ficar na igreja. Menos da metade do que eu ganhava para trabalhar na igreja, para cuidar de vidas. E eu, para fazer isso de novo, não custa muito. Porque eu entendi. Muitas vezes eu olho para minha família, olho para os meus filhos e falo: Deus, o Senhor está pensando em falar umas coisas muito profundas comigo. Uma coisa eu vou te falar, irmãos: eu não vou passar minha vida inteira trabalhando no trabalho secular, não. Porque o Senhor vai dar condições
Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu creio. Amém. Muitas coisas vão mudar. Mas em Mateus, no capítulo 3, versículo 1. E é um preço grande quando você abandona tudo. E as pessoas que estão do teu lado, elas sofrem por causa do ministério. Elas sofrem por causa da obra de Deus. E nem todos, muitas vezes, não está na visão. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1, está escrito: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de quê, igreja? Ele não estava com camisa Lacoste, calça da M-Office. Gostaram dessa? Tênis de marca. Olha a roupa aqui de João Batista: vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Ele estava preocupado nem com a comida dele. Vou comer aqui uma picanha. Refrigerante só se for Coca-Cola. Eu sei que a palavra declara: se quiseres me ouvir, comereis o bem dessa terra. Eu sei disso. A Bíblia diz que é um dom de Deus que Ele goze de todo o trabalho dele. Deus tem prazer na prosperidade do servo dele. Mas eu quero te mostrar um homem aqui cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Está entendendo? Amém. Senhor, que porca. Você diz: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então se prepara. Prepara o teu coração. Porque na hora que você for cheio, você se desprende. Glória a Deus. Na hora que você for cheio do Espírito mesmo, essas coisas para você é como se não tivesse valor nenhum. Aleluia. Aleluia. O Senhor disse: nós somos o vaso de barro, e esse é o tesouro que Ele derrama sobre nós. Aleluia. Levante as mãos e diga glória a Deus, igreja. Aleluia. Temos esse tesouro em vasos de barro. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre. E porque ele era cheio do Espírito Santo, ele estava desprendido. Por isso que eu declaro, irmãos, através da palavra: seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de Deus. E isso, quando você está tinindo, cheio do Senhor sobre a tua vida, você pode ter certeza que as coisas dessa terra, elas perdem um valor para você. João Batista era desprovido de vaidade, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ou você acha que João Batista, ele estava lá no deserto e ficava preocupado se o cabelo dele estava muito grande, e agora precisa cortar o cabelo? A barba de João Batista. Não estou dizendo que você não tem que ter higiene, mas irmãos, entenda. Tem pessoa que gasta o dinheiro inteirinho dela, com cabelo, com maquiagem, gasta. Estou dizendo que é errado, que é pecado, é isso. Mas você está entendendo, irmãos? Eu quero que você entenda a colocação. Amém, Jesus. A preocupação excessiva acerca de algumas coisas, preocupação excessiva acerca de algumas coisas que não tem tanto valor.
E o mais importante tem passado pela tua vida. O mais importante tem passado por você. E você não tem segurado. E você não tem se dedicado como se deveria. Verdade. João Batista, desprovido de vaidade, não se preocupava nem com a alimentação dele. Eu fico imaginando João Batista preocupado com conta de luz. É forte isso, né, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Ah, pastor, os tempos são outros. Eu sei que é. E você que é um bobo, que muitas vezes fica preocupado, excessivo com as contas. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Assim, não tem que trabalhar, senão ninguém paga as minhas contas. Você tem que trabalhar mesmo. Se você não quer trabalhar, que você também não coma. Você tem que trabalhar mesmo. Só que você tem sido tolo, porque você tem se preocupado tanto com as coisas dessa terra, e você se preocupa demasiadamente, coloca todo o teu esforço nisso, e as coisas de Deus têm passado por você, e você não tem feito o que o Senhor quer que você faça. Servir a Deus tem um preço. Servir a Deus tem ministério, tem um preço. Não pense que o preço é pouco, é barato. O preço é alto, o preço é caro. E Deus tem procurado nesta igreja pessoas que se desprendam de tudo para fazer a vontade dEle. Aleluia! Somente aqueles que querem jogar as mãos para cima. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Deixaram tudo. João Batista, olha o exemplo. Paulo: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira, o ministério que está proposto, que em mim está proposto. Nada tenho minha vida por preciosa. Você sabe o que Jesus ele declara? Ele fala assim: aquele que perder a sua vida nessa vida, achará. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você não perdeu a sua vida ainda. Eu prefiro outras coisas do que o reino de Deus. Eu prefiro passear, me divertir do que o reino de Deus. Estou dizendo tudo isso acima. Você coloque na balança. Você coloque na balança. Veja o que é mais pesado, o que pesa mais para você. Para servir a Deus tem um preço. Eliseu, quando foi levantado por Deus, Elias iria ser levado pelo Senhor. Eliseu, ele era um fazendeiro. Ele era um fazendeiro, porque quando ele foi seguir Elias, a Bíblia diz que os carros de boi ele queimou no fogo e fez churrasco. Se ele queimou, é porque ele era dono. Ou seja, não volto mais para trabalhar com isso. Vou fazer a vontade de Deus, o ministério de Deus. Sou profeta e vou fazer. Não volto mais com isso. Está na hora de você destruir algumas coisas que te prendem. Eita Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Olha para o teu irmão e fala assim: seja inteligente. Seja inteligente. Irmãos, eu creio em milagres. Eu creio. Esse Deus que nos chama e que nos fala hoje para a gente colocar na balança é o mesmo Deus que fez brotar água da rocha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Preciso de água, não tem Sabesp. Toca na rocha. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Preciso comer, não tem comida. Abre os céus aí e desce o maná sobre o povo. Oh, glória. Aleluia.
Estou lá com fome, que nem Elias. Corvos, vai lá e alimenta ele. Esse mesmo Deus que falou: olha, essas águas amargas elas se tornarão doces. Aleluia. Glória a Deus. Ele é demais. Esse mesmo Deus que quando cobraram Pedro, você tem que pagar imposto. Jesus fala: vai lá e jogue um anzol. E quando você pegar o peixe, você vai pegar um starter, não é isso? Da boca do peixe, paga o imposto por você e por mim, Pedro. Amém. Ele chama a existência as coisas que não são, como já se fossem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assombrar e morasquimomada. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus. O Senhor está falando nas línguas que alguns de vocês receberão milagres nessa semana, e o nome dele será glorificado. Aleluia. Ele diz assim ao meu espírito: por causa da dedicação, por causa do empenho, por causa do esforço, por causa da vontade das coisas dele, ele abre o céu sobre a tua vida nessa noite e prospera você e faz um milagre hoje. Aleluia. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Igreja, dá um glória bem forte para ele, igreja. Aleluia. Só que eu tenho algo mais tremendo ainda para você nessa noite. Jesus, ele falou algo muito específico acerca desse João Batista, do ministério dele. E eu queria que você abrisse comigo em Lucas 16, versículo 16. Preste atenção no que está escrito aqui. Lucas 16, 16. Repita comigo: é um tempo novo, firmado em melhores promessas. Firmado em melhores promessas. Aleluia. Lucas 16, versículo 16. Está escrito: a lei e os profetas duraram até quem? João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Amém? Amém. Olha o que Jesus está dizendo: que a lei e os profetas duraram até João. Já passou. Amém. A lei e os profetas acabou. Então eu quero que você pense o seguinte. Preste atenção nisso. Existe profeta? Irmão, você tem que entender o contexto da história. Eu estou falando que esse tempo de lei, esse tempo dos profetas, da forma como era, como foi com Moisés, o mar se abrindo, esse tempo passou. Se esse tempo ele foi um tempo glorioso, a Bíblia declara para nós, Aleluia. Oh, glória. que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo mais glorioso do que esse. Aleluia. Se você crê nisso, diga glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Vamos ler então para que você veja. Oh, aleluia. 2 Coríntios capítulo 3. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Aleluia. Vamos ler esse texto do capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3. Amém. Para que você veja a palavra de Deus como ela é. Aleluia. Porque às vezes falta entendimento, falta conhecimento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, com alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós?
Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto, olha aqui, preste atenção nisso, já é manifesto, já é visível, que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros. Repita: eu sou o ministro. Aleluia. Capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, esse de Moisés, da lei, veio em glória, olha só, irmãos, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia. Porque se o Espírito, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais, excederá em glória o ministério da justiça. Aleluia. Oh Deus. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória, muito mais é em glória o que permanece. Estamos em um novo concerto, em um novo tempo. A lei e os profetas duraram até João. E se foi tremendo o que Deus fez na vida deles, no ministério deles, se foi tremendo o que Deus fez pelos profetas, pelos juízes, porque eles entenderam que o mais importante é o reino. E se foi tremendo o que Deus fez pela vida de Moisés, que deixou tudo que tinha no Egito, pela fé. Aleluia. Se foi glorioso tudo isso que eles viveram, mar se abriu, comida caindo do céu, Deus fazendo água por toda a rocha, fogo caindo do céu, sol parando. Se tudo isso foi glorioso, isso durou até João Batista. Foi tremendo, não foi? Só que nós estamos em um tempo em que excede. Ouça, se aquilo foi glorioso, hoje excederá mais ainda. Aleluia. Em glória. Em glória. Em glória, em glória, em glória, em glória. Se você levante as mãos e fala: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. Nossa palavra não é minha. Os incrédulos sempre nós teremos conosco. E são esses mesmos que cairão e ficarão para trás. Enquanto esta palavra está sendo ministrada, não duvide, porque não é minha. Esta palavra vem de Deus, vem do coração de Deus para a tua vida nessa noite. É um tempo novo de glória. Aleluia, glória a Deus. Ouça, eu quero saber quem está comigo aqui nesse negócio. Quem está comigo nesse negócio, levante as mãos e fala: pastor, eu estou com o Senhor. Eu estou contigo, levanta as tuas mãos e fala: pastor, eu estou contigo. Eu entendo esta palavra, eu quero fazer parte disso, eu quero viver isso. Aleluia, levante a mão e diga glória a Deus.
Essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus. Agora, se você não consegue entendê-la, ao menos anote, lê na tua casa e peça para o Espírito Santo abrir os teus olhos, o teu entendimento. Peça para o Espírito Santo abrir a tua visão espiritual, porque está embotada. Era um ministério de glória maior e mais excelente. O de Moisés era transitório. Esse permanece para sempre. Por isso eu digo a vocês todos, em nome de Jesus, Deus vai fazer uma obra grande, maravilhosa em nosso meio. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Obra de absurdo, de espanto em nosso meio. Eu vou ver os cegos enxergando, eu vou ver os paralíticos andando, eu vou ver salvação em massa, porque Deus é Deus e a palavra dele não volta vazia. Porque eu estou entendendo o reino. Eu estou pesando o reino. O preço o Senhor sabe. Aleluia, Senhor. Você quer mais unção de Deus na sua vida? Você quer, irmãos? Entenda o reino. O preço do reino. Quer mais unção, Pedrinho? Entenda o preço do reino. Vocês querem mais unção? Quer, Everson? Entenda o preço do reino. Está entendendo, Rony? Senhor. Aleluia. Irmãos, se eu não estou na direção do Espírito, que Deus me tire dessa igreja. Pode tirar, Senhor. Mas se eu estou na direção dessa igreja, como Deus tem colocado, para a glória dele, que o Senhor manifeste os sinais dele sobre as nossas vidas, e que ele confirme cada palavra que está sendo pregada aqui nessa igreja. Aleluia. Levante as mãos bem alto. Aleluia. Se você quer, receba o toque do Espírito Santo sobre a tua vida hoje. Oh Deus. Estou aqui, irmãos, a brincar com o Evangelho. Eu não estou aqui para brincar com as coisas de Deus, não. Eu quero saber realmente quem está afim disso. Pastor, eu vou pegar a patinha um pouco seco, mano. Nós somos juntos, nós somos trabalhando em prol do reino de Deus. Tem sido muito pouco aquilo que nós estamos fazendo. Tem sido muito pouco, estamos presos a algumas coisas ainda. Isso porque nós estamos num ministério glorioso desse, irmãos. Era para a gente estar rompendo, estourando. Eu quero falar uma coisa aqui muito séria. O Senhor falou para mim na sexta-feira o seguinte, e para os irmãos que estavam aqui na sexta-feira, quando Jesus estava no Getsemane, Jesus estava orando, e a Bíblia diz que ele levou os discípulos com ele, e 3 deles o Senhor levou um pouquinho mais adiante, Pedro, Tiago e João. Mas a Bíblia diz que Jesus estava orando, e a oração dele era: Pai, se possível passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua. Aleluia. Então ele volta e vai ver Pedro. Pedro está dormindo, os discípulos estão dormindo, e Jesus fala para Pedro: Pedro, nenhuma hora pudesse
vigiar comigo 1 hora. E dá exemplo de 1 hora ali, né? Pelo menos 1 hora na presença dele. E Jesus fala assim: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o Senhor pegou então, trouxe algo muito específico ali. Porque o dia mau ele vem, para uns de um jeito e para outros de outro. E quando você se coloca na posição de fazer a vontade de Deus, o dia mau ele vem. O diabo quer parar as coisas de Deus a todo custo. Nós sabemos que Jesus passou. Ele sabia que o dia mau estava chegando, que ele seria escarnecido, humilhado, cuspido, morto por causa de mim, por causa de você. Ele sabia. Ele teria que enfrentar esse dia mau. Então o Senhor me disse algo muito claro. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, nenhuma hora você pudesse vigiar comigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor me revelou o seguinte: que quando nós vamos para a oração, então nós preparamos a nossa carne para suportar o dia mau. Pedro, porque estava dormindo, o que ele fez? Na hora que os soldados chegaram, Pedro sacou da espada e tome na orelha de Malco. A carne dele floresceu naquela hora. Sabe por quê? Porque ele estava dormindo. A carne não estava pronta. A carne não estava preparada. Quer fazer parte do ministério? Ore. Quer fazer parte do ministério? Oração. A carne tem que estar preparada. Mas Pedro fazia parte do ministério. Aí depois o Senhor chegou e falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Pedro não era convertido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Depois, quando Pedro aprendeu, a Bíblia diz que eles oravam todos os dias. Alguns de vocês têm que aprender o que é isso. Por isso que você não domina a carne. O Senhor te chama para o ministério, mas a carne às vezes fala mais alto. A carne não está preparada. O Senhor me traz uma revelação clara, bem clara. Tem esposa aqui que acha que ela deve mandar no marido, e fala mais alto e quer ditar as regras em casa. Você não dita as regras em casa. O marido, ele é o cabeça. Você tem que ter acordo com ele. E se você não sabe apoiá-lo, se você se levanta contra ele, você destrói o ministério dele. E a carne muitas vezes tem mandado em você. Você não tem dominado a carne. Você não está preparado. É um tempo de mudança radical na nossa igreja. O Senhor tem falado para mim que nós temos que usar as armas espirituais. Amém. E as armas espirituais são meditação da palavra, oração e jejum. Então se prepare, irmãos, nós vamos puxar. Eu quero ver. Se eu quero ver, imagine Deus. Realmente quem quer e quem não quer as coisas de Deus. Porque, irmãos, eu não vou ficar a minha vida inteira só em promessas, em teoria. Eu vou voar nas coisas de Deus. Aleluia. E se você quiser, você vai voar junto comigo. Aleluia. Quem crê nisso, levante as mãos e diga glória a Deus. Eu vou te dar a receita, o mapa do tesouro. Porque o Espírito revela e traz e ensina. Agora, se você quiser, você vai. Se você não quiser, você fica. Se você quiser, você vai ir adiante. Agora, se você não quiser, você vai passar a vida inteira. Sabe como? Sentado esquentando banco. Olha para o teu irmão e fala assim: por favor, não seja um esquentador de banco. Tem gente que passa a vida inteira esquentando banco. Eu vou para as nações. E alguns de vocês vão comigo. Amém. Aleluia. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Hebreus 8:6. Está escrito: mas agora alcançou ele ministério, tanto mais o que? Excelente, quando é mediador do melhor concerto,
que está confirmado em melhores promessas. Aleluia. Quem conquistou isso para nós? Jesus. Está liberado. Vocês não entenderam? Está liberado. Aleluia. Levante as mãos e dá um glória para Ele bem forte. Aleluia. 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 Às vezes achamos que fazemos muito e não fazemos nada. Tudo se torna mais importante. Família, filho, trabalho, entretenimento, tudo. Você vê que Jesus ele fala assim: quer me seguir? Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Meu pai morreu, deixa eu lá enterrar ele, depois eu volto. Deixa os mortos enterrar os próprios mortos. Aquele que não vem a mim e não aborrece pai, mãe, filho, irmãos, não pode me seguir. Você sabe que eu ouvi uma ministração ontem, não tem nada a ver com o que eu estou pregando assim, só um pouquinho. Mas o Ben Hinn, ele falou o seguinte: ó, os jovens aqui, preste atenção aqui em nome de Jesus, os jovens. Jovem, encontre o teu chamado em Deus. Você foi chamado para fazer. Porque se você foi chamado para fazer a obra de Deus e for para fora do país, ficar 41 dias fora, será que a sua esposa ela vai entender isso? Encontre primeiro o teu chamado, depois você encontra a esposa. Eu quero casar. Muitos ministérios são destruídos porque a esposa não entende o chamado do marido. Então antes de casar, jovem, pense muito bem. E ele disse assim, ele falou assim: vá lá e olhe para a família dela, olha só, e veja se a mãe dela é uma mãe de oração, se os avós eram de oração. Porque se você tiver um ministério como o do Reinhard Bonnke, 41 dias na África, sem ir em casa, e se você tiver um ministério desse, ficar fora todos esses dias, e a esposa tem que cuidar dos filhos, se ela não for uma mulher de Deus que entende o teu chamado, o casamento está destruído. Jovens, entendam. Aleluia. O negócio é muito sério, né? Amém. Amém. Tem algumas irmãs aí que falam: meu Deus do céu, e agora? Meu Deus, misericórdia. Fica sozinha. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Toda glória é tua, Pai. Todo louvor. Assim. Aleluia. Mulheres, ouçam. Não atrapalhe o ministério do seu marido. Não atrapalhe o ministério do seu marido. Algumas delas têm passado por coisas que não era para passar, porque não entendeu o que Deus tem para fazer. Ouça. E foi muito pouco ainda o que você passou. O Senhor está dando uma palavra aqui. Esse homem entenda o plano de Deus. E se você não entendeu o teu chamado, mulheres, entenda: não atrapalhe. Não atrapalhe. Amém? Amém. Você falar algo? Seja breve. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus que nós estamos no Ministério Sério e nós temos aprendido aqui. É importante para nós, e esse Ministério é sério, e eu esse que é o propósito de trabalho, que meus olhos foi lá em cima. Mas eu falei assim: seja a vontade de Deus. Aumentei com a minha esposa, né, e orando, trabalho muito bom. Muito bom. Convém no médico, dentista, salário. E eu, Senhor, mas ela dá umas às 9 da noite. Trabalhava no sábado sim, domingo não. Eu falei: Senhor, fala comigo.
orei sexta-feira aqui. Quando eu saí daqui, recebi a proposta de trabalho. Eu falei, oh meu Deus, e eu tenho um chamado para evangelismo e visita, eu amo fazer isso. E eu comentei com a minha irmã no sábado, na Lorena, eu pedi para Deus, fala comigo, Senhor. Eu quero fazer só a tua vontade. E hoje Deus falou comigo. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aonde eu estou é importante, porque aonde eu estou, meu homem de valores lá. O dono está dando trabalho lá e eu falei assim, eu quero ganhar essa alma para ti. Porque é tanta riqueza e ele perder a sua alma. E eu tive um sonho que ele ia ser secretário. E foi assim, real. Foi real. E minha esposa viu quando eu acordei, foi real. Eu para meu senhor, falei com os segurança dele. Aí na sexta-feira, a mesma visão que eu tive. Eu vi ele entrando no portão. Mas um segurança estava do lado, o outro estava do outro e não aconteceu nada. Eu falei, glória a Deus. Amém. Só para confirmar. Deus é demais, né, irmãos? Amém. O Senhor me confirma, irmãos. Não adianta. A gente quer fugir das coisas do Senhor muitas vezes. O diabo ele tenta, ele é astuto demais. Mas ele não vai conseguir. Amém? Amém. Que Deus abençoe você de maneira rica. Que o teu entendimento realmente seja bem frutífero em relação a essa palavra que o Senhor ministrou nessa noite. Você sai daqui com a visão mudada, que você sai daqui falando, puxa vida, eu preciso me dedicar mais. Preciso me esforçar mais. Amém?